Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Relatos, contos ou histórias. Você aí decide se acredita ou não. Eu acredito no sobrenatural. Mas antes de irmos para a história de hoje, ou histórias, peço para você aí que não é inscrito, que se inscreva, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ativem o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar algo novo na plataforma, você será no flash notificado. Bem, hoje trarei um compilado aqui dos melhores relatos do canal. O primeiro, a cruel vingança do lobisomem, e o segundo será lobisomens reais, Loba Rose e o maldito Cane se deu mal. Pegue a pipoca, o refrigerante e vamos viajar matando a saudade. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato de hoje, né? Que é para isso que viemos aqui. Nome do relato: A Cruel Vingança do Lobisomem. Olá, Angel, tudo bem? Pensei bastante e pedi autorização ao meu pai para enviar um relato que o pai dele contou a ele e o pai dele ouviu de um amigo muito querido antes que ele fizesse a passagem para o outro mundo. Bom, o ano era 1993. Iracélia e a sua amiga Regina, nomes fictícios, é claro, por motivos óbvios, estavam indo viajar para a casa de alguns parentes, para ser mais exato, para a casa dos tios de Iracélia, lá nos confins do Paraná. Mas o carro das duas quebrou em uma cidade que ficava na divisa entre São Paulo e o Paraná. Angel, eu falo o carro das duas porque o amigo do meu avô, quando contou o relato, não disse quem era a dona do carro, tá bom? Voltando ao relato. Então, como ainda era dia, elas acharam por bem deixar o carro em uma oficina e ficaram em uma pousada. E como o carro só ficaria pronto no outro dia de manhã, elas resolveram caminhar pela cidade para conhecer o lugar. E logo fizeram uma amizade com os jovens que estavam em uma sorveteria. E foram conversando, tomando sorvete. E em meio a essas conversas, foram convidadas para irem se divertir em um bailão de fandango gaúcho, para dançar, se divertir, beber. Bem, as duas aceitaram, né? Afinal de contas, seria bom se divertir. Era isso ou ficar a noite toda, né, de sexta para sábado ainda, em um quarto de pousada conversando. Depois do sorvete, elas regressaram até a pousada, dormiram o restante da tarde e à noite tomaram aquele banho, se arrumaram, se perfumaram, se maquiaram para irem ao tal bailão que ficava nos limites da cidade, em um lugar meio deserto, afastado, para não incomodar, né, os moradores com o barulho do bailão. No baile encontraram a galera lá da sorveteria e a diversão parecia estar garantida. Elas dançavam, radiantes, riam muito, tomavam suas bebidas como cervejas, licores e vinhos, fumavam seus cigarros luxor longos e de filtro branco. Naquela época, podia fumar, tá, em locais fechados, como bailes, lanchonetes e afins. Já se passavam das 22 horas.
ou melhor, 10 da noite, e entrou um rapaz muito lindo no baile. Tão lindo que distraiu a atenção de Iracélia. Regina ainda disse para ela disfarçar o interesse, pois o cara poderia até ser comprometido, afinal de contas, elas não conheciam ninguém ali na cidade. Mas, para o azar de Iracélia, a mesma parecia não estar nem aí para Regina, parecia estar hipnotizada. Era muito estranho de se ver como aquela menina ficou. Regina fazia de tudo para que Iracélia parasse de olhar para o rapaz. Mas a tal parecia enfeitiçada. Parecia para Iracélia ser impossível parar de olhar para o tal jovem. A moça estava vidrada no rapaz. Até que, não resistindo, Iracélia não se conteve e foi puxar conversa com o mesmo. Assim que se aproximou, perguntou se ele tinha cigarros. E o mesmo disse que sim, com um sorriso largo no rosto, lhe deu um de seus cigarros da marca Marlboro. E Iracélia se apresentou toda. Ele, educado, com o mesmo largo sorriso mostrando os dentes, disse que tinha sido um prazer conhecê-la, mas precisava voltar para seus amigos. Educadamente se retirou e voltou-se para os amigos dele. E mesmo levando digamos, corte do rapaz, Iracélia ficou ciscando em volta dele, fazendo de tudo para que ele a notasse. Já era 11h30, 11h35 da noite, e entrou uma moça bem afeiçoada, mais ou menos da idade delas, bonita. Foi até onde o jovem estava, cumprimentou o mesmo com um abraço e depois cumprimentou todos os outros rapazes, os abraçando também. E depois subiu no palco, cantou lindamente um fandango gaúcho, né, uma moda, como eles dizem lá. Depois, na gíria de quem gosta de dançar, se jogou no salão. Dançava linda e incansavelmente. E assim foi indo a noite. De repente, o rapaz saiu para o lado de fora do salão. Acho que ia no banheiro que ficava lá nos fundos, apenas acho. Mas Iracélia não aguentou e foi atrás do rapaz. Ela, como dizia, estava louca para dar uns beijos nele. Aí, assim que Iracélia foi atrás dele, Regina percebeu que a moça que tinha chegado, né, há pouco mais de uma hora, tinha ido atrás de Iracélia. E aí Regina resolveu ir também para tentar tirar a amiga de alguma confusão, pois ela estava com um mau pressentimento. Mas mesmo de longe ela já ouviu a gritaria. Era gritos e só se via a moça gritando com Iracélia. E em menos de um segundo, ou seja, no segundo seguinte, já estavam se agredindo. Mas antes mesmo que ela pudesse separá-las, Iracélia empurrou a moça com muita força e a mesma caiu, batendo com a cabeça em uma pedra e abriu uma grande brecha assim no topo da cabeça da moça e saía muito sangue. E a moça ficou ali, imóvel no chão, não se mexia. Foi quando viram que o belo rapaz estava voltando de onde tinha ido. Quando ele viu a moça no chão, ele ficou com uma expressão pálida, desesperada, e caiu de joelhos ao lado da moça. Ele ergueu os olhos e olhou na direção de Iracélia e Regina,
com uma mistura de desespero, mas também muito ódio no olhar. Tanto ódio que seus olhos pareciam estar acesos, como brasas ou bolas de fogo, e disse para elas: se minha esposa e meu filho morrerem, vocês duas nunca mais verão a luz do dia. O rapaz levantou a moça do chão como se fosse papel e saiu correndo com a jovem nos braços, chorando e urrando como um bicho raivoso e triste ao mesmo tempo. Regina e Iraceli resolveram sair pelos fundos do baile, visto que ele estava cheio de amigos lá na frente, e correram como se não houvesse amanhã. Pularam o muro e se embrenharam na estrada, meio que se escondendo, sabe, no matinho que tinha na beirada da estrada, e corriam, até chegar na pousada onde estavam hospedadas. Mas quando elas chegaram lá na entradinha, a dona da pousada já estava esperando as duas do lado de fora. Sim, esperando as duas com as malas das mesmas prontas, com tudo que tinha dentro. Pois o filho dela estava no baile e correu avisar que as moças tinham arrumado confusão na cidade. Essa mulher mesma aconselhou as meninas a pegarem o trem que estava para passar a 1h da manhã e deixar a cidade, pois a moça que elas agrediram tinha acabado de se casar com um jovem fazendeiro rico e muito poderoso ali na região. E também estava grávida de 2 meses. E por um acaso, o jovem era sobrinho do dono da oficina onde elas tinham deixado o seu carro. E que o melhor que elas poderiam fazer era se esquecer que aquela cidade existia e desaparecerem, sem deixar rastros, pois a família do rapaz, além de serem muito poderosas e mandarem na cidade toda, ainda tinham a fama de virar bicho e ninguém mexia com eles. A velha pediu para um velho amigo que estava indo para casa que escondessem as duas na charrete. Para explicar melhor, o amigo da mulher morava em um sítiozinho fora da cidade e o mesmo passaria para ir em direção ao sítio em frente à estação do trem. Era caminho dele. Então, ele poderia levar as meninas escondidas na charrete e as duas desceriam lá. E assim ele fez. Logo que chegaram, as duas pegaram o trem e seguiram para o Paraná. Ficaram 1 semana no sítio dos parentes de Iraceli. As duas não saíam do sítio, ou melhor, não saíam de dentro da casa do sítio. Estavam morrendo de medo de tudo, qualquer barulho, qualquer som diferente, e elas começavam a tremer e a chorar. O tio de Iraceli ficou preocupado e, como ninguém o conheceria, ele resolveu ir para a cidade aonde aconteceu as coisas, para dar uma curiada, como dizem lá. E chegando na cidade, curia aqui, curia ali, ele descobriu que uma jovem tinha falecido durante uma briga no baile da cidade. E o esposo da moça tinha jurado vingança. Não só ele, como toda a família dele e da moça. Disseram até que o dono da oficina tinha dado sumiço no carro das moças.
O tio de Iraceli, já preocupado, né? Antes que alguém que sequer suspeitasse quem ele era, resolveu voltar para casa. E assim o fez. Quando o tio de Iraceli voltou para o sítio no Paraná, que chegou de madrugada, ele encontrou a sua casa queimada, ainda soltando fumaça e com muita madeira ainda em brasa. A esposa dele, nua, amarrada, jogada dentro do paiol. Sim, ela estava amarrada e amordaçada. Já as moças, bom, segundo a esposa dele, que tinha sobrevivido, contou, na noite, né, horas antes da madrugada da chegada dele, tinha chegado 5 lobos enormes, do tamanho de cavalos, sem exagero, e começaram a correr em volta da casa, cercando a mesma, e ficaram uivando juntos cerca de mais de meia hora, como se estivessem chorando em conjunto. E logo um deles derrubou a porta da simples casinha de madeira. E todos os lobos entraram e ficaram em pé como homens, ou melhor, pareciam mais ursos, mais homens. Era deveras a coisa mais assustadora que elas viram em todas as suas vidas. Foi quando uma das 5 bestas feras se tornou um enorme jovem que estava nu e que as meninas reconheceram de imediato. Era o rapaz do baile, o qual Iraceli ficou hipnotizada e acabou fazendo aquela besteira. Ele simplesmente olhou para as jovens com os olhos acesos e perguntou: foi qual das duas? Regina, paralisada, muda, não falava nada, não mexia sequer um músculo. Iraceli, já com medo, entrou em prantos e, entre lágrimas e soluços, disse: foi um acidente. Ela veio gritando comigo e eu a empurrei. Foi um acidente. Foi um acidente. Mal ela terminou, né, de proferir essas palavras, ele se transformou na besta fera novamente. Deu um uivo muito alto, com lágrimas rolando em seus olhos. De repente, ele saltou em cima de Iraceli, rasgou todo o seu corpo com um requinte de crueldade, arrancando toda a pele da jovem. Depois lhe comeu o coração e vomitou em cima dela ao mesmo. Arrancou a cabeça da moça e enfiou em uma estaca, na cerca que cercava a casa. Regina. Para Regina aquilo foi demais. Toda aquela tragédia foi demais para ela. A fera voltou e olhou para ela, que tinha tido um infarte fulminante. A fera voltou à forma humana e mandou que a senhora, se não quisesse morrer, tirasse todas as suas roupas. Depois ele a amarrou com algumas cordas e a jogou amordaçada dentro do celeiro, ou paiol, não sei como que chama, é um lugar lá onde ficam os cavalos. E disse para ela: você não me fez nada, dona. É vida por vida. Ela tirou a vida do meu filho e da minha mulher, e eu tirei a dela. A outra moça não precisava morrer, e nem a senhora vai. Mas a moça ali, de novo eu vou falar para ficar gravado na mente da senhora. Ela matou minha esposa.
e o meu filhinho não teve a chance de ver a luz do dia. E eu vim cumprir a minha promessa. Não me procure, nem me exponha, nem eu e nem minha família, nem minha alcateia, ou eu voltarei. E você terá o mesmo destino da assassina do meu filho. Falando essas palavras, tornou-se a se transmutar na besta fera, e junto com os outros 4 lobos sumiram no meio da noite. A mulher nunca mais foi a mesma depois daquela noite, daquela fatídica noite, e precisou muito de medicamentos e ser bem cuidada por seu esposo. O carro de Iraceli, ou de Regina, não sei ao certo qual era a dona do carro, que tinha desaparecido, ficado lá na cidade, apareceu do nada no sítio. O incidente na casa foi atribuído a uma onça, acho, ou outro bicho selvagem. E o fogo na casa, um acidente, Alguém derrubou um tição do fogão na hora que estava correndo da fera. Essa foi a história oficial. 2 anos depois, a senhora, morreu. E agora, no ano passado, pouco antes de falecer, o tio de Iraceli, o homem, ele contou essa história para o meu avô, que contou para o meu pai, que contou para mim. Eu achei essa história muito cheia de detalhes e assustadora, mas ao mesmo tempo muito interessante. E resolvi mandar para você, Angel, e eu ficaria muito grato se você contasse ela. Galera, aterrorizados, não esqueçam o like. Bye, Angel. Nossa, que relato, gente. Eu fiquei toda arrepiada. Dizem que esses bichos são mesmo muito vingativos. Ele não quis saber se foi acidente ou não. Eita! Mas deixem as suas opiniões nos comentários. É a sua opinião que interessa para mim. É para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com muito amor e carinho, beleza? E hoje é dia de quê? Dia de Loba Rose, a nossa querida licantropa de olhos azuis. Vamos lá? Relato: o cane se deu mal. Olá, Alcateia! Espero que estejam todos bem. Obrigada, amada Angelina, pela narração impecável dos meus relatos. Os relatos a seguir, assim como todos os relatos da série Rose, são verídicos, são experiências vividas por mim ao longo dos meus 45 anos. Não estou aqui para vender minha imagem. O que eu sou realmente não muda em conformidade com o crédito ou descrédito dado às minhas palavras. Estou redisponibilizando os meus relatos pelo grande carinho que tenho pela Angelina e por alguns dos seguidores dela, que por sinal amo muito, são uma alcateia de loucos. Sempre me pediam esses bis, deixando claro mais uma vez que não sou albina. Aliás, nem a pelagem branca totalmente eu tenho. Tenho uma tonalidade cinza muito clara, com rajadas pouco mais claras e um pouco mais escuras. E talvez seja isso que confundam as pessoas quando me veem no escuro. É bom deixar isso bem esclarecido, para o caso de alguém que porventura erroneamente me defina como albina. Apesar do meu porte acima da média das demais raças e dos olhos azuis muito claros, deixo claro também que dentro da minha linhagem temos grandes variações de cores e as únicas coisas imutáveis são as nossas estaturas e os olhos cinzentos ou azuis, sempre muito claros. Não temos restrições de convivência em sociedade.
Pelo contrário, somos estimulados a ter uma vida integrada e funcional no meio em que habitamos, mas obviamente que a nossa identidade é protegida para nossa segurança e dos nossos familiares. A partir do momento em que você faz uma classificação, que você faz uma justificativa lúcida dessas pessoas, tendemos a ser menos assustadores. Já ouviram falar os médicos, curandeiros, médiuns que eram queimados na Idade Média, na Inquisição? Sim, e aí você tem uma normativa que ainda hoje existe preconceito, né? Um preconceito até dentro da própria raça humana. Um acha que sabe mais que o outro e somos todos meros aprendizes. E se a gente se somar, a gente vai mais longe. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos tendo um fractal de verdades. O que temos percebido é que os encontros estão cada vez mais frequentes e não só com nós. Falo de raças e seres diferentes, visitantes de outros planetas, planetas distantes de nós. E agora você vai distraído e de repente dá de cara com um deles, não é? Isso é importante e é multiplicidade. Nós temos que sair. Sim, sair e olhar para nós que somos tão preconceituosos ainda. Como nós vamos ter que evoluir para conviver com seres totalmente diferentes que é a gente? Não é porque um licantropo é feio que ele é perverso, mas obviamente que, como todas as criaturas do reino animal, cada um carrega a sua índole. Esse relato em especial me marcou muito. Foi o que eu considero o meu batismo de sangue. Foi quando realmente usei o que tenho na intenção de ferir gravemente. Nesse caso, um cane que, por consequências infelizes ou felizes, veio à morte. Para quem não sabe, sou professora de idiomas e ensino em alguns municípios nas cidades circunvizinhas à minha. Nessa época, eu fazia uma pós-graduação numa terceira cidade. Eu resido em uma cidade, dou aulas em duas diferentes e estudava em uma terceira, tudo em um raio de 60 quilômetros. Período muito corrido, muito estressante para conciliar tudo. Naquela época não usávamos o WhatsApp, era tudo Messenger ou MSN ou também e-mail. Eu, nesta época, fazia parte de alguns grupos da linhagem, que chamamos de clã. Nesses grupos tem sempre informações sobre outros licantropos, tipo um novo que começou a se transformar, algum dos nossos que foi morto, alerta sobre canes em determinadas áreas e etc. Era sempre mensagens informativas, mas como eu estava muito atarefada com as minhas coisas, eu não estava seguindo bem. Até que em uma de minhas aulas do pós, ouvi dois colegas de sala comentando sobre uma suposta fera que já estava viajando desde o sul de Minas Gerais, fazendo um monte de estragos, que tinha destruído criações e matado dois irmãos a 100 quilômetros dali, onde estávamos estudando. Eu perguntei que bicho era, pois existiam onças ali pela região. O colega disse que não era onça, pois atrás desse bicho vinham dois sujeitos no rastro, desde a cidadezinha deles, de Minas Gerais, pois essa fera tinha matado os pais deles e eles eram irmãos da fera. Meu coração saltou em uma batida e perguntei devagar: Irmãos da fera, como assim?
Dizem que é um lobisomem, Rose, e caíram na risada. Ri também para disfarçar. Eu estava mais ou menos tranquila. A coisa toda se desenrolava fora dos meus territórios. A última coisa que eu queria era um confronto com um bicho tão animalesco ao ponto de comer as pessoas. Chegando em casa, fui olhar os e-mails do clã. Será que eu tinha perdido alguma coisa? Então encontrei lá, entre aqueles montes de e-mails não lidos, o alerta sobre esse cane. Ele, na verdade, tinha matado só o pai dele, não o pai e a mãe. Bom, eles tinham aumentado um pouco a história, mas sim, ele vinha do sudoeste de Minas Gerais. Já tinha aprontado no interior de São Paulo, atacou várias fazendas do Mato Grosso, passou por Goiás matando um pastor que lhe deu abrigo, pois ele vivia como um pedinte. Era um bicho muito maligno. Nenhum membro do clã tinha territórios perto ou por onde ele passou fazendo as carnificinas. Então, encaminhei um e-mail para o clã dizendo que o mesmo se encontrava a uns 100 quilômetros do meu território e eu não iria lá procurar, pois não estava tendo tempo nem para minha família, mas se ele entrasse no meu território, eu tentaria dar um jeito nisso. Passaram-se 2 meses sem comentários ou e-mails sobre a fera. Eu perguntei ao colega de curso e ele disse que tinha partido para longe com os irmãos atrás. Fiquei tranquila e continuei com a minha correria. Numa certa tarde, eu, me dirigindo para uma determinada cidade para dar aulas à tarde, cheguei um pouco mais cedo, pois eu queria passar no mercado e correr para a escola. Era uma quinta-feira, o mercado ficava de frente a uma feira livre, onde vendiam de tudo. E um caminhão frigorífico enorme descarregava carnes bovinas para os supermercados e para alguns açougueiros na feira. Farejei em meio a todo aquele odor de sangue, aquele odor pútrido do canes. Me veio as náuseas, mas a feira estava cheia. Uma mistura enorme de odores, de gente, suor e sangue, frutas, aves e comida. Impossível de localizar. Larguei meu carrinho de compras no meio do mercado e saí olhando em volta tentando um reconhecimento visual. E lá estava ele, descarregando um caminhão de laranjas sem camisa e um trapo amarrado na cabeça. Tudo em volta dele era sinistro, até o sorriso. Ele terminou de descarregar o que tinha nas mãos e olhou em volta, farejando o ar. Entrei correndo no meu carro e fiquei observando ele me procurar. Por fim, coloquei meus óculos escuros e parti para o trabalho. Nem sei como dei aulas naquela tarde. Pela cabeça passavam 1000 coisas. Ele estava ali pertinho de mim e já tinha me farejado. No intervalo, usei o computador da escola e mandei uma mensagem para o MSN de um irmão de clã, explicando a situação. Ele me tranquilizou dizendo que com certeza ele iria desaparecer dali de medo. Terminei as aulas e voltei para o supermercado para terminar as compras que eu tinha abandonado pela metade. Olhei na direção onde ele estava mais cedo. Nada, nem cheiro. Eu estava colocando as compras no carro quando senti os pelos da nuca se erguerem. Parei o que estava fazendo e o vi em cima de uma C10, junto com outras pessoas. O vento levava o odor dele para outra direção e por isso não o farejei.
Mas para onde iria aquele homem, junto com os feirantes, crianças de idade escolar e fornecedores de verduras? Não sei se ele me viu, mas não pensei duas vezes. Perguntei a um dos trabalhadores da feira para onde aquele caminhão ia levar o pessoal. Ele me disse que iam para um povoado rural, cerca de 27 quilômetros dali, e que existiam dois acessos para ir para lá. Uma parte de asfalto por uns 15 quilômetros e a outra de estrada de chão, mais umas 12 de chão de terra. A outra era para quem usava animais, passava por uma pontezinha estreita de um rio e cortava caminho pela mata, 10 quilômetros no total. Se fosse por um bairro barra pesada no alto de um morro, voltei para o carro e fiquei pensando no que faria. E eu era esperada em casa. Era esperada para dar aulas em outra cidadezinha perto dali. Liguei para a escola e disse que não iria. Coisa rara eu faltar. O próximo passo era subir o tal morro, barra pesada, e pegar o atalho, mas como? Procurei um restaurante e jantei, enquanto pensava no que fazer. Já era umas 8 horas da noite quando terminei e decidi subir o morro. Coloquei o carro no pátio da escola, joguei a mochila nas costas e peguei um mototáxi. Ninguém mexeu comigo. Chegando lá, me dei conta que não teria como retornar para o meu carro de pé, descendo aquele bairro perigoso. Desci de novo o morro, no mesmo mototáxi, e peguei meu carro. Eu iria pegar o asfalto, e quando chegasse na estrada de chão, ia estacionar em um lugar tranquilo e pegar o resto da estrada virada em bicho, cortando pela mata. Às vezes me vinha um pouquinho de juízo na cabeça, que me fazia querer voltar. Mas aquele demônio já tinha feito muitos danos e eu não teria outra oportunidade dessas. Liguei para o meu esposo avisando que teria que dormir fora. Ele já compreendia bem quando eu precisava me ausentar e com certeza até gostava quando isso acontecia, pois ele morria de medo de mim. Eu não tinha ideia do local que encontraria esse homem. Não conhecia aquela zona. Estava cometendo uma loucura em me aventurar num local assim, sem conhecer nada. Iria ter que confiar somente no meu faro e visão apurada. Eram cerca de 22 horas e 45 minutos. Tracei meu círculo de proteção no chão da mata, guardei as minhas roupas, tranquei tudo no carro, passei por minha metamorfose e subi por um caminho paralelo à estrada, por dentro da mata, tentando farejar e escutar alguma coisa. O mato era muito fechado. Tinha áreas com brejo que me fizeram ter de dar voltas. Eu me sentia perdida, nervosa e o coração a 1000 por hora. Não tenho ideia de quanto tempo vaguei, até escutar latidos muito longe. Farejei o ar e nada. Apressei o passo pela mata fechada, na direção do som, e comecei a sentir vibrações de passos pesados no solo, como gado em debandada. E o cheiro fétido daquele cânis, misturado com o sangue, me bateu em cheio. Ao longe vi algumas pessoas paradas e armadas assistindo a cena. Ele se encontrava perto de uma cerca junto à mata, da qual eu estava para sair. Morri de medo de levar um tiro, mas me foquei no cânis. Apesar da mata alta, eu tentei ser discreta ao localizá-lo.
Fui devagarinho, quase me arrastando a barriga no chão, tentando surpreendê-lo quando entrasse em campo aberto. Ele estava partindo em pedaços uma vaca perto de uma cancela despencada, mas logo me farejou. E ao me ver, ficou de pé, me mostrando os dentes, ou seja, me enfrentou, me chamou para a briga. Ele poderia ter baixado a cabeça e continuado de quatro patas, mas quando um licantropo se ergue, ele quer demonstrar que não se intimidou e que está pronto para brigar. A partir desse momento, ele mesmo se sentenciou à sua aniquilação. Não existe um simplesmente dar uma surra. Se uma fera se ergue na presença de outra, ou você aniquila ou é aniquilado. E quando isso acontece, eu não arrasto as minhas brigas para além do necessário. Aniquilações lentas são sinônimos de tortura e eu sou incisiva. Senti muita compaixão por ele ao ver a entidade por trás desse comportamento ensandecido. Licantropos assim são instrumentos do mal, na sua forma mais bruta, perigosíssimos, suicidas e homicidas, frios. Me ergui também e rosnei de volta. Estávamos frente a frente. Senti o calor do seu hálito podre. Ele era negro com pelagem cheia, olhos vermelhos, orelhas curtas e eretas. Era um caso clássico de licantropia pactuada, sem um mínimo de consciência. Seres que tomam corpos assim geralmente enfrentam o mesmo, pois eles não possuem um corpo físico, portanto, não existe temor à sua própria aniquilação. Depois de aniquilado, o hospedeiro, a entidade, vai embora e procura outra vítima disposta a se pactuar com ele. O embate não durou muito. Usei meus dentes e lhe arranquei a cabeça com duas fortes sacudidas. Evitei olhar na direção das pessoas que assistiam com medo deles saírem daquele transe que a cena sangrenta provocou e decidissem me acertar uma bala. Então, voltei correndo para o meu carro, me convencendo que eu tinha feito o correto. Aliás, era o único modo de parar tudo aquilo. Ele estava muito próximo da região onde eu moro e não estava disposta eu a esperar que ele porventura aparecesse lá e fizesse mal a alguma pessoa pertencente ao meu território. Sei que esses pobres metamórficos não têm consciência do que fazem, deixando rastros de sangue e sofrimento por onde passam. E até que encontre o fim das suas próprias jornadas, muitas vidas já foram ceifadas. Eu não me arrependi, apesar de reconhecer que a culpa não era dele, assim como as pessoas que se foram pelas suas maldades também não eram culpadas. Talvez um dia eu seja castigada pela justiça divina. Não gosto de relatar esses tipos de confrontos, mas quando decidi compartilhar a minha vida aqui, quis mostrar a vocês que esses tipos de situações também fazem parte da nossa vida. Simplesmente escrevo como se estivesse escrevendo um diário. Nunca mais voltei lá. Parti sem olhar para trás. E aí, meus aterrorizados, gostaram do relato de hoje? Eu amei o relato. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, pois do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. E se você gostou do relato e ficou até o final, não esqueça de dar aquela dedada no like, é claro.
E aí, meus amores? Gostaram de matar a saudade desses relatos? Eu confesso que eu amei. Então, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos chegar a 6.000 inscritos? Vamos? Ah, deixa um comentário aí, com respeito, é claro, como eu sempre digo. Ativem o sininho das notificações para estar recebendo o conteúdo do canal. Quem puder ajudar com um super stickers, um super chat, um valeu e até mesmo via Pix, eu ficarei muito agradecida, pois sua ajuda é muito bem-vinda e ajuda muito o canal e, em consequência, ajuda a minha, a criadora de conteúdos aqui. Muito obrigada mesmo, galera, por qualquer ajuda, like, compartilhamento, toda ajuda é muito bem-vinda. A chave do Pix vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E não se esqueça de enviar o seu relato para eu narrar aqui. O e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará anexada na descrição do vídeo também no primeiro comentário. Agora eu digo, posso contar anonimamente ou te dando os créditos, divulgando o seu trabalho ou transformando o seu relato em conto. Fica a seu critério escolher como você quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Também quero fazer um pedido, que explique o máximo possível o seu relato para eu poder estar entendendo. Aonde foi, como aconteceu, tá bom? E será uma honra para mim estar narrando ele aqui. Dê uma passada nos outros canais da Angel, prestigiando assim meu trabalho. Me siga nas outras redes sociais. Também eu peço para você aí dar uma explorada na descrição do vídeo, pois tem muita coisa legal. Vale muito a pena você explorar. E eu quero agradecer, né? Agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam muito. Quero agradecer as páginas, grupos, vlogs que ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. São de uma importância extrema, por isso eu sempre faço questão de falar o nome do grupo e do administrador do grupo logo no início, pois a importância de vocês é enorme. Uma mão lava a outra e as duas lavamos o rosto. E agora eu quero agradecer a vocês, meus aterrorizados. Muito obrigado por estar aqui comigo, fazendo parte dessa batalha, um dia após o outro. O YouTube não está fácil para trabalhar, mas vocês sempre segurando a minha mão, vocês são, nossa, vou falar a verdade, vocês são demais. Nenhum canal do mundo tem inscritos como vocês. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração, por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amo vocês demais.